Olá, meus amigos, cá estamos novamente reunidos para mais uma intrépida aventura no mundo da biologia e hoje nós vamos estudar o talassociclo. Então dá uma olhadinha na telinha, vamos lá para o nosso conteúdo que nada mais é do que uma das partes da biosfera. A biosfera é dividida em biociclos. Existem 3 biociclos: o epinociclo, o talassociclo e o epinociclo. Eu falei epinociclo 2 vezes: liminociclo, talassociclo, epinociclo. O talassociclo, que é nosso estudo de hoje, é o conjunto, já escrevi em Ipatu aqui, ó, de biomas de água salgada. Então isso quer dizer que nós estamos falando de mares e nós estamos falando dos nossos queridos lindos lépidos e fagueiros oceanos. Cara, não tem uma divisão, não precisa ficar preocupado nem preocupada em diferenciar uma coisa da outra. Tudo que tem água salgada é água que não está em cima do continente, né? Porque as águas que estão em cima dos continentes são água doce. Aí, pegando o nosso queridoso talassociclo, o talassociclo, primeiro, ele parte do continente. Então a gente tem uma área aqui, ó, que é uma área continental, e inicia-se um processo de formação do que a gente chama de marzão, não é isso? E aí a gente vai poder ganhar profundidade aos poucos. A primeira parte, né, ou seja, a parte próxima dali da costa, a gente vai chamar de plataforma continental. A plataforma continental ela tem até 200 metros de profundidade, eu vou até escrever aqui, não é, do lado para ustedes. Depois da plataforma continental tem essa queda aqui, tá vendo? Ó? Tem um declive muito grande, como se fosse um precipício. Esse precipício a gente vai chamar carinhosamente de talude. Então, o talude é essa queda que a gente tem para a gente chegar nessa parte do fundo do mar, efetivamente, que a gente também chamará carinhosamente de plataforma abissal. Tá? Ou seja, é a plataforma baixa do solo. Não chega a ser a última região é a região Adal, que está abaixo disso, né? Que vem lá de Hades, da Grécia Antiga, né? Que seria lá o capeta da Grécia. Né? Mas é uma região de uma profundidade muito grande. Tá? Tanto é assim, antes disso até, se a gente pegar até o final da nossa querida plataforma continental, ou seja, essa primeira zona aqui, ó, essa região aqui perto da praia, até a gente chegar no final da plataforma continental, quando começa o talude, a gente vai chamar essa área de zona nerítica. Aqui nerítica tem a ver com Nereu. Nereu, aquele, não é protetor também grego. A galera adora dar nome para coisa baseado no grego. Então tem a Nerei, que é um tipo de verme marinho. Então zona nerítica é a zona que ela não bate com o que seria o final da nossa plataforma continental. A plataforma continental varia, tá? Depende. A zona nerítica também vai variar. Você pode ter uma plataforma continental que horizontalmente, né? Ela tem quilômetros, ou seja, você pode entrar quilômetros no mar e você terá 200 metros de profundidade, ou então você pode ter uma questão de metros e já entra no talude. E a zona mais afastada, ou seja, a zona que está mais longe do continente, a gente vai chamar de zona oceânica. Então deixa eu escrever aqui para você, ó, zona oceânica. Então zona nerítica é a zona oceânica, é a zona mais próxima do continente, zona oceânica é a zona mais afastada do continente. Essa classificação que eu estou a dar para você, não vou apagar não, senão eu vou fazer uma zona aqui, porque essa linha aqui ficou tortinha, mas deixa eu tentar dar uma alinhada nela, maravilha. Essa classificação, ela não se confunde com essa outra que eu coloquei aqui para você do lado, tá? Essa outra classificação que eu coloquei do lado para você tem a ver com o grau de incidência de luminosidade, ou seja, até onde a luz vai. Se a gente pegar os primeiros 200 metros são classificados como uma zona eufótica. Eufótica porque há iluminação plena aqui nessa área, né? Eu é verdadeiro, fótica vem de foto, não é, que é luz, então a zona eufótica é a zona plenamente iluminada. É o lugar onde tem vida, né? Se a gente parar para pensar, é o local onde você tem a maior quantidade de indivíduos e a maior produtividade. Depois vem uma zona abaixo que é chamada de zona disfótica. A zona disfótica já tem uma incidência luminosa menor. Tendo uma incidência luminosa menor, você vai ter um índice menor de fotossíntese, óbvio, ululantemente, como diria minha mãe. E a última zona vai ser a zona afótica. A zona afótica é aquela que não tem luminosidade. Cuidado, tá? Tem algumas múltiplas escolhas que dizem que na zona afótica não há produtividade.
tem produtividade, só que a produtividade é quimiosintetizante, não fotossintetizante, porque afinal de contas a gente não tem luminosidade ali embaixo, luz ali embaixo. E essa zona fótica é de 1000 metros para baixo. São condições extremas, ou seja, é uma pressão absurda que você tem ali, só para, se a gente parar para pensar em pressão, é um negócio absurdo. E a gente está sempre tentando ir para aquele lugar para tentar ver o que diabo tem aqui embaixo, mas a gente tem que fazer submarino especial, essas coisas assim. Coloquei esse funil aqui para a gente fazer um raciocínio que pode cair numa prova qualquer. Aí pode ser uma prova do seu segundo ano, se você está no ensino médio no segundo ano ainda, pode ser uma prova de vestibular também, pode ser prova da UERJ, múltipla escolha, Enem ou qualquer outra prova de São Paulo e assim sucessivamente. Esse funil, ele indica grandezas que diminuem à medida que a gente sai da zona eufótica e a gente vai para a zona afótica. A primeira coisa que eu acho meio óbvio, ululante, como diria minha mãe, é que a gente vai ter uma diminuição da fotossíntese. Então a gente pode dizer que essa grandeza seria a produtividade primária bruta. Lembra que PPB, ou produtividade primária bruta, é o nível total de fotossíntese? Então a produtividade do ecossistema diminui. Isso significa que a gente tem uma quantidade menor de produtores fazendo fotossíntese e gerando matéria orgânica. Tanto é assim que outra grandeza que se encaixa nessa representação é a biomassa total. A gente tem sempre biomassa maior na região mais iluminada, biomassa menor na região menos iluminada. Faz sentido, né? E a última coisa que a gente pode encaixar aqui, ó, é biodiversidade. Quanto mais profundo a gente vai, maior é a intensidade da seleção natural. Como maior é a intensidade da seleção natural, menor biodiversidade a gente vai ter. A gente não tem produtividade, a biomassa é reduzida, então a gente tem pressão elevada, não tem luz, ou seja, a pressão seletiva é muito grande ali. Então pouquíssimos animais vão viver nessas regiões mais baixas, na região afótica. Tudo bem? Falando em organismos, separei para você aqui em cima uma referência aos organismos que estão no talassociclo e que também vão estar no liminociclo e a gente já estuda eles aqui. Plânctons são os caras passivos. Como assim? São os caras de mobilidade passiva. Eles são levados pela correnteza. Eles não vencem a correnteza. Exemplo: pega lá as algas unicelulares do fitoplâncton. As algas do fitoplâncton, elas são levadas pela correnteza. É o principal produtor dos oceanos, o principal produtor que você tem também em água doce. Os néctons são aqueles que ativamente nadam e conseguem vencer correntezas. Então isso quer dizer que dentro dos néctons a gente tem peixes, temos mamíferos. Então eu posso botar, por exemplo, uma baleia aqui, que é um nécton, ela consegue vencer correntezas. E o último carinha, os bentos, são aqueles caras fixos no fundo ou errantes. É o cara que rasteja pelo fundo. E aqui a gente tem, por exemplo, para a gente finalizar com mais esse exemplito AK, temos como exemplos quinidários, os poríferos. São os caras que rastejam, que não é, se mantêm no fundo presos. Uma alga pode também estar presa no fundo, pode ser uma alga bentônica, mas a tendência é que a gente tenha esses grupos de indivíduos. Tudo bem? Cara, assim, vamos imaginar em termos de prova, tá? De prova de colégio não tem como, se o assunto foi esse, o professor vai colocar uma questão para você. Agora, prova de vestibular, esse assunto ele cai muito pouco. Na prova da UERJ, eu estou no Rio de Janeiro, na prova da UERJ, por exemplo, inclusive, coloca nos comentários se você quiser que eu fale de alguma outra prova. Ah, eu não estou no Rio de Janeiro, eu estou no Ceará, fala da UES. E aí eu dou se eu não conhecer a prova, dou uma pesquisada e dou uma olhada para te dar uma orientada. Mas aqui na UERJ, por exemplo, não houve questões sobre isso. A última questão sobre o talassociclo caiu em 2013, se eu não me engano, é uma prova discursiva. Enem pergunta, mas não com classificações, etc. Ele não pede para você diferenciar a zona nerítica e oceânica. Ele pode perguntar sobre produtividade, redução de produtividade, ele pode falar sobre isso aqui, né? Redução de produtividade pela redução de fotossíntese, de luminosidade, ele pode pedir para você relacionar, ele pode falar alguma coisa sobre plâncton como o principal produtor dos oceanos. Aí teve uma vez até que a prova do Enem perguntou qual era o grupo de organismos que fazia com que o carbono da sua forma inorgânica se tornasse sua forma orgânica. E aí a resposta era fitoplâncton. Sacou? Esse é um dos assuntos de biociclos, ainda falta dentro desses biociclos o liminociclo,
e o epinociclo global, tá? Porque quando a gente fala em epinociclo do Brasil, os biomas brasileiros, aí a gente tem que estudar com calma e eu vou gravar para vocês um vídeo sobre Cerrado, Caatinga e agregados. Se você gostou deste vídeo falando de talassociclo, deixa o comentário abaixo, dá aquela curtida no vídeo, né? Dá aquela hypada no vídeo, agora tem esse negócio, né? As coisas sempre mudam ao longo da vida. Se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. Finalizando essa aula, a gente se vê na próxima. Beijos e abraços. Tchau, tchau.